Põe a mão no coração. Quantas vezes você já entrou na academia com aquele fogo nos olhos, fez tudo certinho, suou até a camisa grudar nas costas, e depois de meses, olhou no espelho e pensou: cadê o resultado? Calma, você não é o único. A verdade desconfortável é que 9 em cada 10 pessoas estão perdendo tempo com exercícios que só enchem o espelho de suor, mas não enchem os músculos de tamanho. E pior, muitos desses movimentos que você faz religiosamente são basicamente enfeite no seu treino, ocupam espaço, mas não constroem o físico que você realmente quer. Muitos treinos populares por aí estão cheios de exercícios que parecem bons na teoria, mas que na prática não entregam o estímulo necessário para um crescimento muscular de verdade. É por isso que tanta gente se sente frustrada e acaba desistindo. Mas e se eu te dissesse que existe uma lista curta menos só 10 exercícios, que, se priorizados na sua rotina, transformariam completamente sua evolução muscular em 90 dias? Não é achismo de influencer não. Essa seleção veio direto de uma conversa franca entre dois dos maiores nomes do fisiculturismo atual. Um deles, ex-campeão mundial na categoria Classic Physique, que revelaram, sem filtros, quais movimentos são simplesmente não negociáveis para quem quer construir um físico denso, equilibrado e que chama atenção até de costas. E o mais polêmico, o exercício número 1 dessa lista não é o supino, e nem o agachamento. É um movimento que a maioria dos iniciantes evita, como o diabo foge da cruz, mas que, segundo esse atleta campeão, sozinho tem capacidade de gerar mais ganho de massa no corpo inteiro do que qualquer outro exercício isolado. Quer descobrir qual é? Segura essa curiosidade aí que daqui a 2 minutinhos você vai entender exatamente por que esses 10 exercícios são a chave que faltava para destravar seu potencial muscular de uma vez por todas. Você já reparou que tem gente que entra na academia e corre direto pro supino, pro agachamento, pro bíceps, mas quando chega na máquina de panturrilha, dá uma olhadinha torta e segue em frente. Parece bobagem, mas essa atitude é exatamente o que separa um físico desproporcional de um físico completo. As panturrilhas são como o alicerce de um prédio. Se forem fracas, não importa quão grosso você deixa as coxas, o conjunto todo fica desequilibrado e até meio infantil. Fazer esse exercício direito é mais simples do que parece, mas exige atenção nos detalhes. Fique em pé na máquina ou num degrau, só com a ponta do pé apoiada e o calcanhar pendurado para baixo. Desça devagar até sentir um alongamento profundo na panturrilha, menos quase como se estivesse puxando o músculo para dentro da perna. Depois, suba com força controlada até a ponta dos pés, segurando um segundo lá em cima para contrair tudo. E olha a dica de ouro: mantenha os joelhos travados e contraia levemente os glúteos. Isso isola a panturrilha de verdade e impede que outras partes roubem o trabalho. Agora vem a parte que ninguém conta. Panturrilha é um músculo teimoso, mas responde absurdamente bem à frequência. Em vez de fazer só uma série, no final do treino de perna, experimente encaixar 3 séries rápidas no início do treino de costas ou ombro. Em 6 semanas, você vai notar que suas calças jeans começam a ficar mais justas na panturrilha menos. E isso muda completamente a silhueta. E se você acha que panturrilha não importa, espere até ver o próximo exercício da lista, que trabalha justamente a parte do corpo que todo mundo quer exibir na praia: os ombros. Se tem uma coisa que separa um físico de praia de um físico de capa de revista, são os ombros. E não tô falando só daquela bolinha na frente não. É aquele delta lateral que faz sua camiseta parecer 2 vezes mais larga. O desenvolvimento com halteres sentado é o movimento que constrói exatamente isso. Um ombro tridimensional, largo e que muda completamente sua postura no dia a dia. E olha que irônico. A maioria das pessoas faz esse exercício errado, justamente por querer colocar peso demais na barra. Senta num banco reto com encosto, pega um halter em cada mão na altura dos ombros e empurra para cima em linha reta menos, sem deixar o peso ir para frente ou para trás. Mantenha os cotovelos levemente à frente do corpo, não abertos como asas de avião. Desce controlado até as mãos ficarem próximas das orelhas, sentindo o alongamento no ombro. E aqui vai o segredo dos caras que realmente crescem. Halteres livres batem Smith Machine e máquinas fixas na maioria dos casos. Por quê? Porque você ajusta a pegada naturalmente conforme sua anatomia. E isso evita aquela dor chata no ombro que aparece depois de uns meses treinando errado. Sim, seu tríceps vai trabalhar junto, e isso é ótimo. Mas o foco precisa ser nos ombros empurrando o peso, não nos braços fazendo todo o serviço. Faça com 3 séries de 8 a 12 repetições, descansando 90 segundos entre elas. E em 8 semanas você vai notar que até camisetas básicas vão parecer feitas sob medida. E falando em equilíbrio, enquanto os ombros empurram para cima, tem um grupo muscular que precisa puxar para trás para não virar corcunda.
as costas. E o próximo exercício da lista é justamente o movimento que constrói aquela espessura de costas que faz qualquer pessoa virar a cabeça quando você tira a camisa. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já viu alguém fazendo remada curvada e pensou, nossa, essa postura está esquisita? Pois é menos e não é só impressão sua. A maioria das pessoas curva demais a coluna nesse exercício, transformando o movimento para costas num convite para lesão lombar. A remada com apoio no peito resolve isso de um jeito simples. Você deita de bruços num banco inclinado, elimina o esforço desnecessário do core e coloca 100% da carga exatamente onde deveria estar, menos nas costas. Resultado: mais hipertrofia, menos risco. Pega um banco inclinado entre 30º e 45º, deita de bruços e segura halteres, ou pega na barra da máquina específica. Puxa os cotovelos para trás, direcionando-os para teto, não para a lateral. E no topo do movimento, espreme as omoplatas uma contra a outra, como se quisesse segurar uma nota de R$ 100 entre elas. Desce devagar até sentir um bom alongamento na musculatura das costas. E olha o insight que poucos treinadores contam para bodybuilders. Evitar sobrecarregar o core em exercícios de costas ajuda a manter a cintura mais estreita. Porque sim, os abdominais também crescem com o treino, e uma cintura grossa mata a proporção embaixo do braço. Faça 4 séries de 10 a 15 repetições, com foco total na contração. Em 4 semanas, você vai notar que sua postura melhora naturalmente. Aquela corcunda de ficar no computador some. E tem mais. Costas largas não servem só para impressionar no espelho. Elas são a base para você puxar mais peso em quase tudo, inclusive no próximo exercício da lista, que vai te apresentar uma variação de rosca, que alonga o bíceps de um jeito que a maioria nunca experimentou, e que faz a diferença entre um braço bonitinho e um braço que realmente chama atenção. Todo mundo quer bíceps grandes, mas a maioria treina só a parte de cima, menos aquela que aparece quando você flexiona o braço na frente do espelho, porque coloca o bíceps no alongamento profundo desde a primeira repetição, ativando especialmente a cabeça longa do músculo, justamente a parte que dá profundidade ao braço, quando você o vê de perfil. Deita num banco inclinado, entre o 35º, deixa os braços caírem naturalmente para trás, até sentir um puxão gostoso no bíceps. E aí sim, começa o movimento. Dobra só o cotovelo para levantar o haltere, sem roubar com o ombro ou balançar o corpo. Segura um segundo no topo para contrair tudo. E desce devagar, menos a fase negativa. Aqui é ouro puro para hipertrofia. E tem um bônus que ninguém espera. Esse exercício é um termômetro brutal de mobilidade de ombro. Se você não consegue estender bem os braços para trás sem sentir pinçamento, é sinal de que precisa trabalhar flexibilidade antes de sonhar com braços de 50 centímetros. Treine com pesos moderados, 3 séries de 10 a 12 repetições, e priorize a amplitude completa. Em 6 semanas você vai notar que até a manga da camiseta fica mais justa quando você estende o braço para pegar algo na prateleira. E falando em braços completos, bíceps sem tríceps é como carro com capô bonito mas motor fraco. O próximo exercício da lista é justamente o movimento que constrói a parte de trás do braço, menos aquela que representa 2/3 do volume total, e que faz toda a diferença quando você abre os braços na selfie da praia. Deixa eu te contar um segredo que a indústria do suplemento não quer que você saiba. O tríceps representa 2/3 do volume total do seu braço. Enquanto você fica obcecado com bíceps, é a parte de trás que realmente define se seu braço parece cheio ou magrinho. E o tríceps francês em banco declinado é o movimento que alonga esse músculo de um jeito que quase nenhum outro exercício consegue, ativando fibras que ficam dormentes em variações comuns. O resultado? Um braço que cresce não só na frente, mas por inteiro. Deita num banco declinado segurando halteres ou barra EZ, mantenha os cotovelos apontando para o teto e travados na posição. Dobrar os cotovelos para baixar o peso em direção à testa, controlando cada centímetro da descida. Estender os braços de volta, sem deixar os cotovelos escaparem para frente ou para trás. E atenção, a posição declinada aumenta o alongamento, mas exige controle redobrado. Um deslize na técnica aqui pode virar lesão, então comece com pesos leves até dominar o movimento. Faça 3 séries, de 10 a 12 repetições, com foco absoluto na contração. Em 4 semanas, você vai notar que até gestos simples, menos como cruzar os braços ou apoiar as mãos nos quadris, ganham um volume que antes não existia. E tem mais. Um tríceps forte não serve só para estética. Ele é o motor por trás de movimentos compostos, como supino e mergulho. O que nos leva ao próximo exercício da lista, menos aquele que muitos chamam de rei dos exercícios, mas que na verdade esconde um segredo sobre os pés que quase ninguém conta, e que pode estar sabotando seu ganho de massa muscular sem você nem perceber. O agachamento livre é tipo o ex-namorado, problemático que todo mundo ama e odeia ao mesmo tempo.
Você sabe que ele é poderoso, que transforma pernas e glúteos, como nenhum outro exercício. Mas aquele medo de lesão, aquela insegurança na descida, aquela vozinha na cabeça dizendo: será que eu estou fazendo certo? Faz muita gente fugir para a máquina Smith, ou agachamento no Smith, e perder metade dos benefícios. A verdade é que o agachamento livre, feito com técnica sólida, não é perigoso. O perigoso é pular ele sem resolver primeiro sua mobilidade. Posiciona a barra nos trapézios, nunca no pescoço, e os pés na largura dos ombros, ou um pouco mais. Desce controlado até a parte de trás da coxa encostar na panturrilha, mantendo o peito erguido e os joelhos alinhados com os dedos dos pés. E agora vem o segredo ninja. Treine descalço ou com tênis minimalista. Importante: você não precisa necessariamente do agachamento livre tradicional, mas precisa de algum exercício de agachamento com amplitude completa menos coxa encostando na panturrilha, para construir pernas de verdade. Se sua mobilidade não permite ainda, não fuja para o hack squat. Trabalhe alongamento de tornozelo e flexibilidade de quadril primeiro. Em 8 semanas resolvendo isso, você volta para o agachamento livre e descobre que consegue colocar mais peso com menos esforço. E falando em amplitude, o próximo exercício da lista é justamente o movimento que ataca a parte de trás da coxa com uma precisão cirúrgica, e que salvou a carreira de um campeão mundial depois de uma ruptura muscular grave. Deixa eu te contar uma verdade incômoda. A maioria das pessoas treina só a frente da coxa e esquece completamente a parte de trás. Resultado: pernas que parecem meia bomba, grossas na frente e finas atrás, e um risco absurdo de lesão, porque a musculatura fica desequilibrada. Os isquiotibiais não servem só para estética não. Eles são os freios naturais do seu corpo. Sem eles fortes, cada corrida, cada chute, cada mudança de direção, vira uma loteria russa para o seu joelho e tendão. Deita de bruços na máquina com os tornozelos sob o apoio acolchoado, dobra os joelhos puxando o peso em direção aos glúteos. No topo do movimento, contrai tudo como se quisesse esmagar uma bola entre as nádegas. Desce devagar a fase negativa. Aqui é onde a mágica acontece para a hipertrofia. Sempre faça 2 séries leves de aquecimento, antes de ir para o peso pesado, e nunca solte o peso na descida. Treine com 4 séries de 12 a 15 repetições, focando na contração. Em 6 semanas, suas pernas ganham aquela forma arredondada que impressiona de trás. E seu joelho agradece pela estabilidade extra. E falando em estabilidade, o próximo exercício da lista é justamente o movimento que corrige a postura moderna, destruída por celular e computador, e que, de quebra, constrói costas largas com a ajuda secreta do seu bíceps. Pensa na sua rotina diária. Quantas horas você passa com os ombros virados para dentro, curvado no celular ou no computador? Agora multiplica isso por meses, e você entende exatamente por que tanta gente tem costas finas e postura de corcunda. A barra com pegada supinada, palmas viradas para você, é o antídoto natural contra esse desastre moderno. Ela força uma rotação externa dos ombros que alonga peitoral e redondo maior, enquanto constrói aquela espessura de costas que faz sua silhueta parecer um triângulo invertido. Pega a barra com as mãos na largura dos ombros, palmas para você, e puxa o corpo até o queixo passar da barra menos sem balançar as pernas, ou roubar com impulso. No topo, segura um segundo sentindo as omoplatas, descendo em direção aos bolsos traseiros. Desce controlado até os braços estenderem quase por completo. E olha o detalhe que muda tudo. Essa pegada ativa o bíceps de um jeito que a pegada pronada não consegue, transformando um exercício de costas num combo poderoso para braços também. O importante é manter a amplitude. Faça 3 séries, até a falha técnica. Em 4 semanas, sua postura melhora tanto que até sua mãe vai notar. Chegamos ao topo do pódio. E prepare-se, porque o exercício número 1 não é o supino, não é o agachamento, e sim o terra convencional. Esse movimento é o verdadeiro pacote completo da hipertrofia. Numa única repetição, você recruta pernas, glúteos, costas inteiras, trapézios, core e até antebraços. Enquanto outros exercícios constroem músculos isolados, o terra constrói um corpo inteiro, e é por isso que atletas de elite nunca tiram ele da rotina. Ele não é só um exercício. É um rito de passagem para quem quer evoluir de verdade na musculação. Pés na largura dos quadris, levemente voltados para fora. Barra rente aos cadarços do tênis. Não no meio do pé, não na ponta, mas ali na linha dos cadarços. Flexiona joelhos e quadril como se fosse sentar numa cadeira baixa. Mantenha as costas retas e o peito erguido. Puxa a barra arrastando pelas pernas até ficar em pé por completo, contraindo os glúteos no topo sem inclinar o corpo para trás. Para descer, empurra o quadril primeiro, depois flexiona os joelhos. E olha o detalhe crucial. Pegada dupla. Menos ambas as mãos em pronação, menos até falhar, depois usa cintas. Não tem vergonha nenhuma.
em priorizar a segurança sobre o ego. O terra convencional bate o sumô para a hipertrofia porque alonga mais os isquiotibiais e ativa melhor a parte média e inferior das costas, justamente onde a maioria tem deficiência. Comece com pesos leves só para dominar a técnica. 3 séries de 5 repetições, focando na forma perfeita. Em 8 semanas, incluindo esse movimento na sua rotina, você vai notar que até outros exercícios melhoram menos. O supino sobe, a remada fica mais forte, até a postura no dia a dia muda. E isso acontece porque o terra não constrói só músculo. Ele ensina seu corpo a trabalhar como uma unidade sólida. Olha para trás nesses 10 exercícios. Panturrilha, ombros, costas, bíceps, tríceps, agachamento, isquiotibiais, barra fixa, peito superior e terra. Juntos, eles formam um ciclo perfeito, menos cada um complementando o outro, cada um corrigindo uma fraqueza que você nem sabia que tinha. E, a melhor parte, você não precisa fazer tudo no mesmo treino. Distribua 2 ou 3 por sessão. Treine 3 a 4 vezes por semana. E em 90 dias seu espelho vai contar uma história completamente diferente da que você vê hoje. Mas aqui vai a pergunta que separa quem transforma de quem só consome conteúdo. O que você vai fazer nas próximas 48 horas? Assistir outro vídeo e deixar para a segunda? Ou já programar sua próxima sessão na academia, com pelo menos 3 desses exercícios na lista? Porque informação sem ação é só entretenimento. E você não veio aqui para se entreter. Veio para evoluir. Seu corpo daqui a 6 meses é resultado das decisões que você tomar nas próximas 6 semanas. Não das próximas 6 semanas perfeitas, das próximas 6 semanas consistentes. Se esse roteiro te abriu os olhos para algo que você nunca tinha pensado, comenta aqui embaixo qual exercício você mais evitava. E por quê? Vou responder pessoalmente. Ativa o sininho porque semana que vem tem um vídeo mostrando exatamente como montar sua rotina semanal com esses 10 movimentos, incluindo divisão por dias e descanso ideal. E se inscreve no canal. Não por mim, mas por você mesmo. Porque, daqui a um ano, você vai olhar para trás e vai agradecer a versão de hoje, que decidiu parar de perder tempo com exercícios enfeite e focou no que realmente constrói músculo de verdade. Vamos juntos!